Fala pessoal, sejam bem-vindos ao MedEco, o podcast onde os médicos avaliam o Homo econômicos. Eu sou o Daniel Heringer. E eu sou Carlos Bernini. E hoje eu quero bater um papo sobre as coisas que são do jeito que são. Carlão, essa semana eu estava fazendo um curso da própria faculdade e um dos artigos propostos falava sobre receita médica. E como essa é uma parte que, assim, geralmente as faculdades não se importam muito em ensinar. Então eu queria te fazer uma pergunta. Quando você aprendeu a fazer receita, a receitar, você viu uma matéria na faculdade de como escrever uma receita ou você viu como que os médicos faziam, os médicos mais velhos faziam e meio que foi copiando? Bom, agora eu vou ter que lembrar no tempo um pouquinho a respeito disso. Bom, lembrando como se deu isso na faculdade, na minha época, a gente normalmente começava a prescrever na prescrição dos pacientes internados, né? E que, na verdade, qual que era a sua função? Copiar o que tinha na prescrição do dia anterior. Era basicamente isso. E aí o residente passava a visita com o chefe da enfermaria, o chefe do ala cirúrgica, conferia se cada medicação ia ser mantida ou não, aquilo que não seria mantido escreveria do lado suspenso, e vamos embora. Então, basicamente, você aprendia o nome das medicações através da experiência de outra pessoa. Então, você fazia uma cópia daquilo. E aí, se você não sabia qual que era exatamente o princípio ativo, você tinha que ativamente ou perguntar ou procurar a respeito. E aí, nesse ponto, realmente você tem toda a razão. A gente fazia o que tinha que fazer. A gente ia copiando. E hoje em dia, como é que é isso, Dani? Cara, eu acho que na maioria dos lugares ainda é assim. Aqui, na USP de Ribeirão, os professores perceberam que isso provavelmente era um possível gerador de erros. Eles tiveram a preocupação de dar uma orientação mais específica para os alunos que iam se tornar prescritores, né, quando estavam entrando no internato, tipo, como que é uma receita de boa qualidade e tudo, como evitar erros. Mas esse é um exemplo que me parece um bom exemplo do status quo. Por quê? Dentro de uma instituição, por exemplo, você vai criando uma cultura de como prescrever. Por quê? Cara, porque assim eu aprendi com o meu chefe, e aí o residente aprendeu com o chefe, o interno aprendeu com o residente, e assim, gerações após geração de residentes, se aprende a fazer uma coisa porque sempre foi assim. E aí acaba sendo o caminho de menor resistência, repetir, sem muito questionamento de esse é o melhor jeito, esse é o jeito que está mais otimizado para fazer uma coisa. Isso acaba sendo um fenômeno repetitivo na nossa vida. Em várias situações, a gente se pega fazendo coisas simplesmente porque sempre foram assim. Muitas vezes a gente se pega fazendo um caminho que poderia ser melhor, mas você sempre fez daquele jeito. Limpando a casa de um jeito que você nunca se perguntou por que você limpa a casa daquele jeito. Sei lá, você viu sua mãe fazendo assim e repete. E isso acaba acontecendo na saúde também. Várias decisões são tomadas porque já era assim, ou porque é o caminho de menor resistência mesmo. É o jeito que é. Eu não vou ativamente mudar essa situação, né? Você estava comentando isso até do Propé, né? Como que é isso? Isso. É bem interessante a respeito dessas atitudes que acabam sendo repetidas ao longo da nossa vida, né? Não só dentro do hospital, mas também ao longo da nossa vida, né? Como coisas dadas como certas, dadas como concretas, e muitas das vezes não o é. E ninguém foi lá procurar para saber se aquilo realmente é ou não é, né? Então o status quo, a tradução dele é exatamente isso, é manter como estava, né? E aí, desse ponto de vista, muita gente vem discutindo, por exemplo, a utilização de Propés. Vários artigos mostrando que não tem a menor diferença do ponto de vista de infecção hospitalar usar ou não o Propé. Então, apesar de ser ainda um tema um pouco polêmico, ainda tem gente dizendo que sim, tem gente dizendo que não, mas só depois de muito tempo que se foi cogitar a eficiência do Propé no centro cirúrgico, né? Ou até mesmo dentro das UTIs. Então, e isso até então era normativo, todo mundo tinha que usar o Propé. Se você não usasse o Propé, você não entrava em centro cirúrgico. Hoje em dia você já entra.
Hoje em dia você já tem centros que não precisam de touca nem de máscara para fazer um procedimento mais simples, né? Então existe toda uma discussão, uma revisão, que até mais ou menos na época que eu era graduando, isso quase 20 anos atrás, né? Realmente não se existia, não se cogitava tocar nesses assuntos que eram quase uma imaculação da ciência médica, né? E é bem interessante sobre isso, porque existem vários estudos em cima de modificações do status quo como uma possibilidade de você conseguir atingir um objetivo. E aí eu gostaria muito da gente lembrar em conjunto aqui um estudo que foi bem interessante, que foi a respeito dos doadores de órgãos da Europa em geral, publicado na Science há um tempo atrás. Então, Dani, você que estava mais compenetrado nesse estudo, me conta um pouquinho aí do que você viu a respeito dele. Bom, cara, esse estudo é fantástico. Eu acho que esse estudo, na verdade, é a base, assim, é a parte mais mestre da aplicação desse conceito do status quo na saúde. O estudo era o seguinte: eles queriam ver onde que doava-se mais órgãos, em quais países que tinham mais doadores de órgãos. E eles simplesmente foram lá, fizeram uma análise, uma tabela de país tal, tantos por cento da população, país tal, tantos por cento da população. E eles viram que não era uma distribuição normal, tipo, alguns têm muito poucos, outros mais ou menos e outros muito. Não, era uma coisa bem extremistão. Ou tinha muitos doadores de órgãos, ou tinha muito poucos doadores de órgãos. Isso é que estranho, né? Diferente. E será que isso é uma questão cultural? Será que é uma questão... O que faz um país ter mais doadores de órgãos? São campanhas da televisão. Eles foram avaliar e falaram assim, poxa, será que é uma questão cultural? Aí eles viram assim, compararam a Alemanha com a Áustria. A Áustria tem 99,98% da população deles doadores de órgãos. 99,98%. Já a Alemanha, que é um país culturalmente muito semelhante, tem 12% de doadores de órgãos. Olha só esse gráfico, que impressionante. O que isso revela pra gente? Que não é uma questão cultural, mas então o que é? E a diferença entre os países que têm muitos doadores, aqui no gráfico em azul, dos países que têm poucos doadores, nos países que têm muitos doadores, a pessoa nasce considerada um doador de órgãos. Tá? E se ela não quiser ser, simplesmente ela fala assim, não quero doar meus órgãos. Aí você fala assim, Daniel, mas isso aí é uma restrição de liberdade. Sabe por quê? Porque nesses países que a pessoa nasce sendo um doador de órgãos, até que ela diga que não, certamente vai ser muito difícil ela passar essa ordem, que ela vai ter que gastar tempo, gastar dinheiro para ela falar que não é doadora de órgãos, e por isso as pessoas acabam não fazendo isso. E isso não é verdade. Os pesquisadores também teorizaram isso, foram conferir, e os processos eram rápidos, eram simples, para você deixar de ser um doador de órgãos era muito tranquilo. Então, eles mostraram que, cara, é simplesmente você mantendo a liberdade, você dá a opção à pessoa começar com uma opção que salva vidas, acaba realmente salvando um número maior de vidas no final. Então, para mim, esse é o artigo que mais demonstra como o status quo interfere. Se as pessoas parassem para pensar e tivessem necessariamente que em algum momento tomar uma decisão sempre, eu acredito que muitas pessoas iam escolher ser doadoras de órgãos. Vou imaginar que existisse uma Matrix e a sua vida para em algum momento, quando você faz 18 anos, sei lá, a sua vida para e você não consegue comprar nada, você não consegue comer, você não consegue dormir, enquanto você não aperta o botão doador de órgãos ou não doador de órgãos. Eu acho que nessa situação, a maior parte das pessoas ia escolher ser doadora de órgãos. Mas, quando o status quo você nasce não sendo um doador, a não ser que alguma coisa mude, aí as pessoas falam, depois eu vejo isso, ou isso aí não é agora, não vou me preocupar com isso, papapá. E o status quo acaba impedindo ou deixando de salvar vidas.
Sim, esse estudo é bem interessante, que comprova que a modificação do padrão, né, pode modificar o jeito que o status quo é feito, né? Então, se a gente for, quando eu olho esse estudo, uma coisa que me chama a atenção é que, assim, tanto um lado quanto o outro, de certa forma, está mantendo o status quo, porque o lado que está como doador presumido, ele tem o trabalho de ir lá e dizer que não quer. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja pouquinho, existe um trabalho e ele fala, xalá, né? Já o outro lado, realmente você tem o lado que o status quo é não ser o doador. Então, os dois mostram o poder do status quo, ou de como as pessoas que realmente não agem pensando naquilo vão responder de acordo com o que está sendo guiado. E naquela época, a gente copiando, a gente estava no status quo. Um outro exemplo com relação a isso que o Dan Ariely, que é um dos nossos gurus da economia comportamental, sempre cita, e ele teve 70% de queimadura do corpo, era o jeito que as enfermeiras arrancavam a bandagem dele, de forma lenta ou devagar. E todas elas falavam assim que rápido era melhor, mas para ele era péssimo. Então, todos esses questionamentos, você precisa começar a tirar do é sempre feito assim, mas por que é sempre feito assim e se é o melhor a ser feito nesse momento? Porque nem sempre é o melhor. E aí, no caso da doação, realmente, tem muita gente que gostaria de doar, tem muita gente que talvez não gostaria de doar, e colocar o padrão um ou outro interfere diretamente na proporção de doadores de órgãos daqueles países, e assim aqui também. Funciona dessa forma. Sem interferir na liberdade, né? Que é uma Sem parte interferir na fundamental. Sem interferir na capacidade de escolha. Isso, cara, aí você pode me perguntar assim, Daniel, mas acho que aí as coisas, mesmo que se mudar o padrão, não vai acontecer. Mesmo as pessoas já aprenderam a fazer de um jeito e o status quo é uma coisa permanente. Aí, cara, aí vem a grande sacada aí. Porque não é assim que acontece. Quando você muda o padrão, quando você muda o status quo, o caminho de menor resistência, as mesmas pessoas que tomavam uma decisão passam a tomar outra. E um exemplo fantástico disso foi um hospital, se não me engano, um hospital lá da UPenn, que fez um experimento para ver se eles conseguiam aumentar a utilização de medicamentos genéricos. Por quê? Eles gastavam muito dinheiro, desnecessariamente, prescrevendo remédios de marca. Aí o pessoal falou assim, caraca, como que vai fazer campanha? Use genéricos. Não, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o sistema de prescrição eletrônica. E quando o médico começava a digitar o remédio, a substância, a primeira caixinha que aparecia para ele prescrever não aparecia mais em ordem alfabética. Passou a aparecer o genérico primeiro. Simples. O genérico aparecer na primeira posição. Cara, quando eles implementaram essa mudança, foi drástica a mudança de medicamentos de marca para quase todos passaram a ser genéricos. E uma coisa importante dentro dessa classe de medicamentos, dentro desse experimento tinha várias classes de medicamentos, sendo que um deles era sabido pela literatura que o remédio de marca funcionava melhor que o medicamento genérico. E esse medicamento, diferentemente dos outros, continuou tendo bem mais uso do medicamento de marca. O que significa que os profissionais continuaram tendo liberdade, continuaram exercendo suas decisões, mas por terem o caminho de menor resistência facilitado para o melhor desfecho, que no caso era a redução de custo, eles gratamente tomavam esse caminho de menor resistência, tendo o melhor desfecho. Então dá para mudar simplesmente mudando o padrão. Eu acho que não só nas nossas vidas, do jeito como a gente toca consulta, do jeito como a gente faz prescrição, do jeito como a gente faz um exame, tudo isso, se a gente parar para analisar, a gente vai encontrar várias coisas que a gente faz por padrão, e que se a gente parar para pensar, a gente pode criar outro caminho de menor resistência para otimizar isso. Sim, eu concordo com você, Daniel. Eu acredito que a gente deva começar a ver o mundo
de uma perspectiva um pouco diferente, para alterar os padrões inadequados, vamos colocar assim, para padrões mais intencionalmente bons da saúde, para que as pessoas realmente tenham maior expectativa de vida, melhor qualidade de vida e tudo mais. E além disso, para facilitar um pouco a parte tanto econômica da saúde, quanto a parte do dia a dia do médico, que prescrever, utilizar os PEPs, utilizar os programas de prescrição e etc., realmente são chatos, são difíceis, né? Tem uma certa não aderência adequada, mas a gente tem que sempre ficar muito atento ao status quo, ao que está programado e tudo mais, para que a gente não faça mais algumas coisas inadequadas e continue questionando sempre o dia a dia, mesmo que aquilo seja feito há 500 anos. Pode estar errado, né? E aí, nesse ponto de vista, podemos citar, por exemplo, Galileu Galilei. Então, assim, a gente tinha lá toda a parte de astronomia de Ptolomeu, e ele foi um dos primeiros a dizer, olha, isso aqui está tudo errado, questionando o status quo. Então, é importante que tenha muita gente desafiando o status quo, porque em cima disso, normalmente, a gente tem, às vezes, uma inadequação e a gente precisa melhorar ainda mais a saúde. Mudando os próprios status quo, né? Mudando os próprios padrões, as próprias coisas que você já faz. Esse é o jeito mais fácil e mais rápido. Mas então eu queria, já caminhando para encerrar esse episódio, queria perguntar para você que está ouvindo, para você que está assistindo, qual padrão você percebeu que você faz sem ter pensado nele antes? E na sua instituição, tem alguma coisa que as pessoas ainda fazem por padrão, por simplesmente ser o caminho de menor resistência e não porque é o melhor desfecho? Conta aqui pra gente, vamos continuar conversando. Com certeza, meu amigo. E gostaria muito de pedir para vocês que assinem aqui o canal, comentam com a gente, se gostou, dá aquele joinha pra gente continuar evoluindo com esse canal. Tá certo, gente? Dani, muito obrigado, uma boa noite, foi um excelente papo e espero a semana que vem aí para novas aventuras no nosso Medecom. Um forte abraço.